Olá! Então, hoje a gente vai começar mais uma das nossas práticas. É a nossa aula lá já de número 5. E hoje, para a gente começar, eu vou te dar alguma referência um pouco mais completa sobre como a gente vai fazer com esse diário de bordo. E te trazendo um exemplo das minhas questões de como eu vou manejando. A gente está começando a semana, então a gente com certeza já vem com algumas impressões do fim de semana que ficam marcadas tanto no direcionamento dos teus pensamentos, com as tuas demandas, quanto nas questões emocionais e quanto nas questões corporais. Então eu vou te falar de forma mais prática sobre algumas questões que para mim sempre estão no foco, que são questões corporais, tá bem? Vamos aproveitar que essa aula fica gravada e depois você vai retomar, porque as instruções que eu vou te dando hoje, elas vão funcionar bastante para você repetir a prática hoje, mais tarde, amanhã. Bem, qual é o ponto desse diário de bordo, se eu fosse olhar, por exemplo, de um aspecto que sempre envolve mais as minhas questões pessoais, que são questões corporais, físicas, de equilíbrios, de ajustes que eu preciso manter, porque senão meu corpo tem muita dor, né? Eu faço um processo assim de acompanhamento, porque muito facilmente meu corpo desenvolve dor em articulações, em regiões perto da coluna. Então ele é bem danadinho. Eu tive que aprender desde cedo com a prática que a gente precisa conhecer profundamente a organização geral do corpo. Não dá pra gente imaginar que se em determinado momento parece que tá tudo bem, a gente vai lá, vai fazer uma super prática física forte, né, exigente, botar carga nas musculaturas, e de repente este sistema não funciona para o nosso corpo. E aí é uma questão de tempo para a gente ter, como eu chamo assim, alguns rebotes. Então eu gosto muito das práticas com esse ponto de vista da terapia corporal, que foi onde eu encontrei esses limites, né? A gente precisa entender também a condição de suporte mesmo desse corpo, de mobilização, de movimento, de intensidade, de quantidade de informação. Por isso que eu sempre vou te relembrar que o que a gente está fazendo é muito mais um exercício consciente, uma observação consciente desse corpo, uma forma consciente de tratar esse organismo, de lidar com ele, para que ao longo do tempo a gente consiga sempre manter o sistema mais funcional, né? O sistema como um todo. Então ele não visa só desenvolver ou trabalhar uma musculatura, porque aí a gente entraria em outro campo de atuação, que seria o campo da própria educação física, ou um tratamento diferenciado, que é o campo da própria fisioterapia. Mas a gente trabalha em parceria com essas áreas, porque a gente visa, sim, reconhecer, identificar, manter funcionalidade a partir de uma autopercepção e de uma autonomia e autocuidado. E é aqui que o yoga faz diferença, que a gente consegue compreender qual é o manejo que precisa para esse corpo, para esse dia. Hoje, por exemplo, é um dia que eu já estou fazendo um mapeamento para observar se eu tô com alguma dor um pouco diferente, se eu tô com algum incômodo um pouco diferente, porque muitas vezes se eu fico com a dor na articulação, eu já durmo e acordo com essa dor. Então eu tenho que ter uma medida muito tranquila de carga que eu vou colocar em cima desse organismo para não aumentar esse processo, tá? Bem pelo contrário, para eu descarregar a informação do corpo para poder descarregar essa dor. Então, o que eu faço no meu diário de bordo, que eu não tenho aqui um anotado, porque eu já tenho esse processo bem trabalhado internamente. Eu faço um escaneamento de informação. Eu começo a verificar como está a cervical,
como está a região torácica lá da coluna, como está a região lombar, como está a bacia, como está o encaixe das pernas aqui na bacia, as próprias pernas, os ombros, pequenos movimentos para sentir se eu tô com alguma contração diferente no pescoço. E assim, primeiro eu mapeio, eu observo. E conforme que eu observo, eu vou também observando que o meu corpo já vai dando sinais de que tipo de movimento, direcionamento ele está precisando. E aí, de uma forma geral, eu vou tentar trabalhar com isso. E você vai observar que quando você faz o diário de bordo, por exemplo, deste momento até você terminar, que a gente ainda tem essa nossa segunda semana agora de prática, você ainda vai ter uma terceira e uma quarta semana de prática. Até terminar o teu diário de bordo, se você de vez em quando olhar para as informações, você vai verificar que que você vai ter um desenvolvimento nessas informações. Algumas coisas vão passar, não vão mais fazer sentido, não vão mais existir, não vão mais ser necessárias, e outras informações vão se mostrar o teu foco, e é aí que você vai trabalhar, é aí que vai ser o teu diferencial, tá? Lembra que essa aula fica gravada e fica ali nos destaques, exatamente para depois você fazer em sequência, essa é a nossa aula número 5. Então, com as informações que a gente trabalhou das outras aulas, o que a gente começa agora? A gente primeiro faz rapidamente esse realinhamento para observar alguma questão que seja ainda mais específica, que você não tenha colocado no diário de bordo ainda, ou que não tenha surgido. E esse rapidamente significa, fecha os teus olhos, começa a trazer algumas respirações sussurradas, e ao longo dessas respirações você vai fazendo esse escaneamento. Escaneando sensação física, escaneando estado emocional, escaneando o tipo de pensamento que passa pela tua mente agora. Como se você estivesse fazendo uma fotografia. Você não vai qualificar se isso tá bom, se tá ruim, se deveria ser mais assim ou deveria ser mais diferente disso. Você apenas vai fazer a fotografia. E você vai treinar o seu organismo para cada vez conseguir fazer esse processo mais rápido. Mais rapidamente você consegue fazer esse escaneamento. E aqui vem a diferença. Se você encontrar, por exemplo, lembra que eu te falei que eu vou usar o meu exemplo do meu diário de bordo com questões físicas para te ajudar a orientar essa informação. Se você encontra uma percepção física de uma dor, aí sim você vai colocar o foco já aí, direcionar a sua respiração, e assim a gente começa a ter a sensação de velocidade mais reduzida. A respiração fica sempre mais lenta, mas de forma que você não tenha que forçar nada. E aí, quando você cansar dessa informação, mesmo que seja a informação da dor, vai chegar um momento que ela cansa, que ela esgota. Aí você vai para outra informação no corpo.
de novo, pode ser um escaneamento mais rápido se não tiver nada que te chama muita atenção. E se tiver, você para, observa e dá mais atenção para essa parte do teu corpo. Se for algum sentimento, alguma emoção, algum estado emocional, a mesma coisa. Você vai como se você estivesse aos poucos mergulhando nesse estado emocional que você percebe que está mais latente, está surgindo mais. E você observa. Você identifica o tipo de pensamento que se conecta a ele. E assim sucessivamente. Quando esgotar uma informação, você vai para outra. Sucessivamente, de uma a outra. E aqui tem algo bem importante pra gente, tá? Que é onde começa o nosso processo de trabalho de fato, que é, você vai observar que essas informações que você se deu conta que fazem parte do teu escopo de comunicação intrapessoal, elas estão um pouco mais ressaltadas agora, porque você escaneou, fez a fotografia e viu ali que tinha algo que estava mais ressaltado, que está acontecendo um pouco mais intensamente. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer assim, um pouco você observa isso, um pouco você coloca a sua atenção no movimento de respiração. E você vai ouvindo esse som de respiração. E você vai ficar fazendo esse balanceamento. Um pouco você coloca atenção nesses detalhes que te chamaram para o foco, como por exemplo, né, eu te comentei a dor aqui no ombro. Então eu coloco o foco ali na dor. E aí eu volto a atenção já para o movimento de respiração e para o som da respiração. E assim você vai fazer com os estados emocionais, com os pensamentos que surgirem, com os diálogos que surgirem, tá? É bem importante, porque esse é o aprendizado que a gente precisa dar para o corpo. É como se a gente estivesse entrando e saindo dessas informações, fazendo esse movimento, né, de balanceamento. Então, a gente não vai mergulhar num pensamento, numa emoção e sair junto com ela, navegando. A gente vai ficar fazendo esse balanceamento. E aqui, agora que a gente está conseguindo fazer esse balanceamento, a gente vai começar a trazer alguns movimentos no corpo e vamos colocar um pouco mais de informação, que vai ser o nosso desafio. Porque olha só, a gente vai ter, por exemplo, a dor ou a emoção ou o fluxo de pensamentos, volta para a sensação de respiração de Ujjayi Pranayama e vem para o movimento corporal que você vai conseguir fazer. Então já são vários elementos aqui que a gente vai estar trabalhando esses focos, tá? E essa passagem do nosso foco de uma informação para outra. Começa a trazer os ombros para trás e para baixo. Aí eu gosto de soltar a cabeça para baixo e voltar para o eixo. Porque você aqui já começa
a observar um pouco melhor o movimento da sua coluna. Vai e volta. E aí essa coluna já começa a curvar e enrolar um pouquinho. E aí ela volta. E você já vai achando na coluna esse movimento, que é uma dinâmica mais própria do teu corpo. O quanto a tua coluna consegue fazer esse movimento devagar, ir e voltar, sem você precisar forçar, tá? Já observando se tem aí algum limite, alguma dor, algo que você não tinha observado antes no seu corpo, nos dias anteriores. Última vez que a gente faz. Volta e solta um balanço aqui na frente, para um lado e para o outro. Só na frente, tá? Para um lado e para o outro. Na frente e embaixo. Aí você vai parar no centro. Para um pouco, observa as reações internas. Aqui o meu corpo, por exemplo, ele já começa a aquecer. E eu já começo a sentir uns fluxos diferentes de calor que se movimentam pelo corpo. Observa como está o teu, se é frio, se é calor, se ele não percebeu ainda nada. Se precisar, exala pela boca. Quando você observar que o corpo se reorganizou, você retoma uma respiração Ujjayi Pranayama bem nasal. Agora o que você vai fazer? A gente vai retomar sequência de saudação ao sol. Eu vou fazer hoje só 2 sequências A, bem tranquilo. A gente vai no movimento de sequência de saudação ao sol, que são as sequências que a gente tem visto nos últimos dias. E qual é o foco que eu vou trazer aqui para o meu corpo? Lembra que eu te falei das dores? Eu vou trazer um foco de novo, como se eu estivesse escaneando um pouco mais de movimento, para entender um pouco melhor como o meu corpo tá. Aqui, ó, Paqueca. Comece em Samastiti. Sentindo bem a planta dos pés no chão. Como se fosse um pé com garras de braços de polvo, assim, que agarra o chão. Inspiro. Exalo. Inspiro. Exalo. Posso
Vamos colocar o joelho no chão. Inspiro, abre o peito um pouco. Braço bem firme. Exalo. Deixa os joelhos dobrados, os pés bem paralelos, os braços bem paralelos. Força bem na ponta dos dedos. E nessa região aqui da mão, mais à frente. Descanso 5 respirações. Aqui você pode vir devagar, caminha para frente. Inspira, abre bem o peito. Exala, solta. Inspira, sobe bem. Exala. Segunda sequência, você vai no seu tempo. Se você quiser fazer mais uma, mais 2 sequências, você faz, tá? Lembra que essa prática fica gravada exatamente para depois você repetir e encaixar no seu tempo. Eu vou fazer só mais uma. Inspirou bem. Não force o pescoço. Exala. Inspira, abre o peito sem forçar o pescoço. Exala. Exala e sente a estrutura do corpo firme aqui antes de ir para o próximo movimento. Essa posição é uma posição que ela vem como se estivesse zerando de novo o teu corpo. E é um descanso na ação. Quando completar 5 respirações, a gente começa a vir para frente, dando pequenos passos, ou dá um passo pequeno, ajeita aqui as mãos e dá um passo maior, tá? Inspirando bem, abre o peito, exala, solta. Inspira e sobe, sem forçar o pescoço. Samastiti. Essa posição que vai nos deixar reorganizar agora o corpo. Agora, o que acontece aqui? Eu fecho os olhos um pouco. E eu começo a deixar o meu corpo mostrar algumas sensações, como por exemplo, já pequenas pulsações. Eu vou
respirando, observando de novo. Lembra daquelas informações iniciais? De vez em quando talvez elas voltem, né? A dor no ombro, aí você observa a pulsação, ou aquele estado emocional, aquele fluxo de pensamentos, e aí você volta para a respiração. O processo é todo igual como eu te expliquei lá no início da sessão hoje. Quando sentir que precisa, solta pela boca. E logo em seguida volta a respiração bem nasal e bem no Ujjayi Pranayama, o som da respiração como se fosse uma música para as tuas orelhas. Sempre esse som de respiração. Agora eu vou afastar o meu corpo para uma lateral, vou abrir aqui para a minha esquerda. E aqui a gente vai fazer mais 1 ou 2 movimentos hoje para nossa prática curta. Que é o seguinte, nós vamos usar essa base, que é uma base de triângulo. Vou ficar um pouquinho mais de lado aqui para vocês verem. Aqui. Isso. Então, eu afastei e a minha base, ela tá fazendo um triângulo, tá? Aqui eu tô bem reta pra frente. Os pés afastam mais ou menos 5 mãos. E dessas 5 mãos, se você sente que o seu corpo consegue, você afasta um pouco mais. Sempre deixando as pontas dos pés, dos dedos dos pés para dentro. Se eu precisar, eu flexiono de leve esse meu joelho, porque eu não quero, e aqui é bem importante, eu não quero essa trava aqui no corpo, ó. Em nenhum momento a gente vai ter que trabalhar assim, a gente precisa trabalhar com isso aqui, com um corpo que cede. Quem vai me ajudar a segurar o joelho no lugar é essa musculatura que aí eu ativo, ó. Eu firmo um pouco mais na frente, mas eu não faço este movimento, tá? Ó, eu tenho que ter jogo, porque a energia vital do corpo precisa poder circular. E agora eu vou fazer aquele movimento que eu fiz bem no início com coluna. Curva, curva, curva. E vai curvando o tronco. Vê até onde vai. Se para você não dá para descer muito, o que eu vou te sugerir? Que você pegue algum apoio. Pode ser uma cadeira, podem ser livros. Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho, por exemplo, uma caixinha. Ó. Ela fica aqui como um apoio. E aí você solta bem a cabeça. E aí vai soltando bem o pescoço e a cabeça sem pressa. A gente não tá forçando um alongamento. A gente tá só encaixando o corpo e deixando o peso agir. E colocando respiração nessa sensação. Se o seu corpo cede um pouco mais, você pode deixar chegar lá no chão a mão. Dobra um pouco seu joelho,
Se precisar, fecha um pouco mais o espaço entre os pés. Flexiona, faz uma pressão para desenrolar lá para o alto. Isso, e aí observa como o teu corpo se organizou aqui. Lembra do joelho? Sempre um pouco, cedendo um pouco mais. Agora a gente vai fazer um movimento um pouco diferente. A gente vai descer e vai seguir adiante nessa postura. Vou fazer bem na ponta aqui do meu tapetinho para você poder enxergar. De novo, eu enrolo. Desço, verifico até onde vai o meu tronco, não estou forçando nada, estou só deixando o corpo encaixar. Eu começo a levar os braços mais para frente e eu dou essa espreguiçada nas costas. E aqui você vai respirar como se estivesse empurrando a respiração lá nas costas. Aí a gente vem voltando, vem voltando. E eu preciso que você venha fechando o espaço entre os pés. Para não exigir demais das musculaturas da panturrilha e dos pés que foram exigidas aqui. Dobra um pouco teu joelho. Volta pro alto. Recolhe o teu ventre. Lembra do centro de força. Segura ele um pouco mais firme, mais recolhido. Ó, eu tô ainda fazendo movimento. E agora eu vou desenrolar. Voltei aqui em cima, Samasthiti. Tenta não contrair demais nenhuma musculatura. Só mantém o centro de força um pouco mais acordado para manter a coluna alinhada. Os ombros você afrouxa um pouco mais. Cuida para não contrair a base dos glúteos, os glúteos, que às vezes a gente mantém isso muito contraído. Mas aqui na frente, no centro de força, bem acordado, um pouquinho mais firme, recolhido para dentro, para poder deixar as tuas costas mais leves. E geralmente aqui o teu corpo já está mais desperto, então para o dia reorganizado. Você já entendeu alguns movimentos, já mapeou,
Já sentiu se tem algo que você tem que cuidar para não colocar carga, excesso, porque vai machucar? E esse é um movimento diário, tá? Que a gente vai construindo diariamente, cotidianamente. Um pouquinho de cada vez. A gente vai voltar para a posição sentada. Na posição sentada, fica bem confortável. Se quiser esticar as pernas ou deixar assim como eu tô, cruzadas, ou sentar numa cadeira, bem confortável. Centro de força mais desperto, as costas abertas, os ombros para trás e para baixo, soltos, encaixados. Você vai mais uma vez fazer aquele, tirar as tuas fotografias do momento, trazendo referencial para o fluxo da tua respiração e para o som do teu Jai Pranayama. E agora eu te chamo a atenção, te convido a observar como está a velocidade da tua respiração. Ela é igual ao início? Ela é diferente? Ela está funcionando mais para o teu corpo ou menos? Que ajuste ela precisa? Em geral, nesse momento, a respiração já está um pouco mais larga, como se ela estivesse encontrando um encaixe de velocidade, de cadência que funciona para o teu corpo, que é único do teu corpo. E é essa velocidade que eu te sugiro que você agora registre e que devagar você vai passando, vai conduzindo para fazer essa transição entre sair dessa mini prática e começar o teu cotidiano ou retomar o teu cotidiano. Mas tentando levar essas impressões, essas sensações. Observa de novo a qualidade de informações que estão percorrendo o teu corpo agora. E escolhe uma boa sensação para levar para o teu dia. Para registrar fundo e levar para o teu dia. E assim aos poucos a gente vai evoluindo as nossas práticas. Vai me contando como está sendo para você. É importante para eu poder ir escolhendo como a gente vai seguindo. Você pode fazer contato comigo ali pelo meu link na biografia, tem link, faz contato comigo e me conta como as coisas estão acontecendo para ti. Aproveita que hoje eu te falei bastante do diário de bordo. Aos poucos, lá no final, até o final, a gente vai entender por que ele funciona, que é como se a gente estivesse fazendo uma limpeza de informações. E a gente vai aos poucos aprendendo a soltar daquelas que não importam tanto e colocar um foco com atenção e com carinho para trabalhar com aquelas que precisam da nossa atenção, que precisam de alguma mudança para que algo novo, diferente, grande aconteça, tá? Então lembra, sempre te coloco isso, é melhor uma prática mais curta
poucas técnicas com mais profundidade do que você querer abraçar o mundo. Coloca um pouquinho diariamente, ou um dia sim ou um dia não, tá? Bom dia. Muito bom ver todos vocês aqui.